Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E olha esse probleminha aí que está na tela de vocês, um probleminha da UBMAP nível 1. E nesse probleminha a gente vai abordar alguns conceitos aritméticos nesse probleminha. E também irei trazer uma discussão bem bacana sobre os números pares. Você sabe me dizer quando um número é par? E aí muitos já podem me responder assim, Daniel, eu sei. Vou dizer, ó. Todo número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Certo. Você não está errado dessa informação. Alguns ainda podem até me dar um exemplo, ó, Daniel. Número par, ó, vou dar um exemplo aqui. O 14. 14 é par, ó, ele termina em 4, então ele é par. Ah, o 48, ele é par, ele termina em 8, então ele é par. Certamente. Mas eu irei trazer para você uma outra discussão bem bacana acerca dos números pares. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dois números pares somados vai dar um número par? E aí? Pense um pouquinho. Dois números pares multiplicados também vai dar um número par? E aí? Essa é uma das coisas que nós iremos discutir na nossa aula de hoje. Beleza? Mas antes de mais nada, vamos logo ler o problema. Ó. O problema é a calculadora maluca. A calculadora de Josiana ela ficou maluca. Para cada algarismo que ela aperta, aparece o seu dobro no visor. Então eu pergunto primeiro para vocês, o que é o dobro, minha gente? Por exemplo, qual é o dobro de 6? Muitos vão me responder, Daniel, é 12. Como é que a gente chega no 12? Pega o 6 e multiplica por 2. Ou seja, o dobro do número é pegar aquele número e multiplicá-lo por 2. Ok. As teclas de operação de adição, subtração, multiplicação e divisão funcionam normalmente. Ou seja, se apertar lá para somar, ele vai somar. Se apertar para multiplicar, ele vai multiplicar. Só que a diferença dessa calculadora vai ser o quê? No algarismo. Como ele falou aí, se você apertar o número 1, ele não vai aparecer o número 1. Ele vai aparecer o número 2, que é exatamente o dobro. Certo? Como ele diz aí. Se você apertar o 2, não vai aparecer 2, vai aparecer o 4, que é o dobro de 2. E novamente, como é que eu chego nesse 4? Pego o 2 e multiplico por 2, que é exatamente o dobro. Se eu apertar o 3, vai aparecer o quê? O 6, porque o dobro de 3 é 6. Então, os algarismos têm essa mudança. Quando você aperta na tecla, vai aparecer o dobro dele. Mas as operações, se você apertar em adição, ele vai somar. Se apertar em subtração, ele vai subtrair. E assim sucessivamente. Só que as operações não podem ser apertadas duas vezes seguidas. Ou seja, se apertou mais agora, você não pode apertar mais de novo, ou vezes, né? Então, a operação só aperta uma vez. Mas veja que essa regra ele não traz para os algarismos. Então, ele já subentende aqui para nós que eu posso apertar dois algarismos seguidamente. Tudo bem? Aí ele vai dar um exemplo. 2 vezes 3. Veja, os algarismos aparecem os seus dobros aí no caso. Então, ao invés, quando você aperta o 2, ao invés de você visualizar o 2 lá na tela da calculadora, você não vai ver o 2, você vai ver o 4. O vezes vai continuar sendo vezes. Mas quando você aperta o 3, você não vai ver o 3, você vai ver o 6. Então, quando você faz 2 vezes 3, a calculadora te retorna 4 vezes 6. E ela vai te dar como resultado 24. Essa calculadora é realmente maluca, minha gente. E aí, ele pergunta pra gente, como é que Josiane pode fazer aparecer o 80 apertando somente, né, 3 teclas? Vai apertar 3 teclinhas e vai aparecer o 80. Então veja, gente. Para começar, vamos listar aqui os números lá, né, os algarismos, melhor dizendo. Então, lá na calculadora, né, você pegou a calculadora na tua mão, você vai ver normalmente lá 0, você vai ver o 1, você vai ver o 2, você vai ver o 3 lá. Normalzinho, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza. Só que, ao apertar qualquer um desses camaradas aí, vocês não irão ver isso daí na calculadora como a gente discutiu, né? Então você vai ver o dobro de 0, que é 0, o dobro de 1, que é 2, o dobro de 2, que é 4, O dobro de 3, que é 6, o dobro de 4, que é 8, o dobro de 5 são 10, e assim, gente, sucessivamente, né? Até a gente chegar aqui em dobro de 9, que são 18, né? 18. Ok. Então na letra A, ele quer que a gente faça aparecer o 80 apertando 3 teclas. Antes de a gente tentar resolver isso daí, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Veja que todos os números que a calculadora retorna para nós são números pares.
E aí vem uma discussão bem bacana. Todo número par, minha gente, anota aí para não esquecer. Todo número par é todo aquele que ele é múltiplo de 2. Resumindo, um número par é aquele que é resultado da multiplicação do 2 por algum número. Então, eu posso apresentar isso de forma genérica assim, ó. O número par pode ser aqui 2 vezes x. Esse x sendo algum número. Vamos pegar o exemplo lá do 14, do início da aula. O 14, você vai ver que ele é exatamente, vou fazer até aqui em cima de verde. O 14, ele é exatamente a multiplicação do 2 pelo 7, ou seja, o 2 por algum número. Esse algum número, nesse caso, seria o 7. Então, o 14 é igual a 2 vezes 7. Então, o número par é exatamente isso, todo aquele que é múltiplo de 2, que é o resultado da multiplicação do 2 por algum número. Então, eu vou pegar aqui, de forma genérica, dois números pares. O primeiro vai ser 2x e o segundo vai ser 2 vezes o y. A primeira coisa, a primeira indagação que eu quero trazer para vocês é o quê? Quando eu somar esses dois números pares aqui, o 2x e o 2y, ele vai dar um número par ou ele vai dar um número ímpar? Vamos ver, ó. Vamos somar 2x mais 2y. O que eu irei fazer aqui, gente, veja, tanto aqui como aqui eu tenho um fator em comum, que é exatamente o 2. Então, eu vou fatorar, deixar o 2 em evidência. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, em destaque. E eu vou fazer assim, 2 vezes, entre parênteses, aí eu vou colocar o que eu tinha aqui junto, x mais y. Veja, x mais y, né, como x e y são números, quando eu somo eu vou ter um número ali, não é? Vou ter um número ali. E aí, gente, veja que eu tenho um número multiplicado por 2, não é? Ó? Um númerozinho que é o x mais y multiplicado por 2. Isso é a ideia de que eu acabei de falar, de número par. Então, qual é a conclusão que eu chego? Quando eu somo dois números pares, nós teremos também um número par. O mesmo raciocínio, gente, eu vou deixar para vocês visualizarem para a subtração. Quando vocês fazem a subtração de dois números pares, também vai dar um número par. Vamos ver aqui a mesma ideia para a multiplicação? Quando eu multiplico 2x, que é par, vezes 2y, que é par, isso daí, minha gente, eu posso escrever assim, ó, 2 vezes, entre parênteses, 2 vezes x vezes y. Foi o que eu fiz aqui, só para vocês entenderem. Eu utilizei basicamente aí a propriedade comutativa da adição, da multiplicação, desculpa, né? Que ela diz o quê? Se eu tenho, por exemplo, 3 vezes 5, ele vai dar o mesmo resultado de 5 vezes 3. Então foi o que eu fiz aqui, inverti, trouxe 2 para cá e coloquei um parentezinho ali. Só para que vocês vejam que, novamente, dentro do parênteses eu vou ter um produto ali entre números, vai dar um número, e eu vou ter um número multiplicado por 2, ou seja, eu vou ter um múltiplo de 2. Se ele é múltiplo de 2, ele também é um número par. Então, o produto de dois números pares também vai dar um número par. E por último, eu quero falar da divisão. Se eu, por exemplo, vou baixar um pouquinho aqui para ficar melhor vocês verem. Se eu, por exemplo, divido aqui dois números pares, 2x e 2y, por exemplo, veja que aqui eu posso simplificar, né, os algarismos 2. E aí vou sobrar apenas x sobre y. Veja que eu não vou ter a mesma ideia aqui, né, que eu tinha anteriormente. Eu tinha um número multiplicado por 2. Veja que não aparece esse 2 aí. Então, eu não vou garantir que ele vai ser par. Aí você pode me perguntar assim, Daniel, então ele vai ser ímpar? Não exatamente, certo? Então, o que eu posso garantir para você? Que quando eu divido dois números pares, tanto pode dar um número par quanto um número ímpar. Pode pegar alguns exemplos. Por exemplo, 8 dividido para 4, dois números pares sendo divididos, vai dar 2. Também um número par. Mas quando eu faço 6 dividido para 2, par com um par, vai dar 3, ou seja, um resultado ímpar. Então, na divisão, eu não tenho essa garantia, né? Que dois pares divididos vai dar um resultado par. Mas para adição, subtração e multiplicação, eu tenho certeza que quando eu fizer essas operações entre números pares, também vai dar um número par. Então, anotem isso aí no caderninho de vocês, para que vocês não esqueçam, beleza? E onde isso vai ajudar na resolução do nosso problema, vocês vão entender. Calma, vocês vão entender. Vamos apagar aqui, agora sim, vamos resolver a letra A. A letra A, novamente, que aqui passa a aparecer o 80 usando 3 teclas. E perceba, gente, olha a ideia. Eu tenho que fazer aparecer um número par ali, que é 80, apertando 3 teclas. Então, vamos usar aqui um pouquinho do nosso raciocínio. Eu vou ter que apertar 3 teclas. Uma delas, obrigatoriamente, tem que ser de operação. Né? Uma delas, obrigatoriamente, ali vai ter que ser a operação.
Então, eu vou ter que ter uma operação. E as outras duas vão ter que ser um algarismo de cada. Então, a gente pode pensar, né, de alguma forma que eu tenha algarismo, operação e algarismo. Então, a ideia, gente, para você não sair aí pensando, peraí, algarismo, uma operação, algarismo que vai dar 80, peraí, e ficar queimando o neurônio, é você fazer alguns esboços aqui. Por exemplo, 80. O 80, ele vai ser 40 mais 40. Mas veja aqui, ó, eu tenho dois algarismos, operação, dois algarismos, vai dar mais um trabalhinho. Então acho que não seria uma ideia muito legal. Vou pensar, Daniel, 50 mais 30. Vamos ver se vai dar certo? Dá certo, dá 80, mas vai seguir o mesmo raciocínio do outro. Eu vou ter muitos símbolos sendo utilizados, só que eu preciso apenas 3. Poderíamos pensar 20 vezes 4, mas aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 símbolos também. Não vai dar muito certo para chegar no 80. O que é que a gente pode pensar, né, minha gente? E veja, ó, que sempre eu estou fazendo par com par, par com par, par com par, sempre para chegar no número par. E aí pode vir um aí me dizer, ah, Daniel, já sei. 8 vezes 10. É uma boa. Veja que o 8 eu tenho dentro dos meus símbolos, o 10 também. Então, veja, quem é que representa o 8? O 4, não é? Quem é que representa o 10? O 5. Então, veja, nessa calculadora, né, e eu coloquei aqui no meio final da multiplicação, né? Então, nessa calculadora eu vou ter como chegar no 80, bastando clicar lá, 4 vezes 5. Lembrando, para essa calculadora, ela não vai me retornar o valor de 20, que é exatamente o resultado de 4 vezes 5. Mas ela vai me retornar o valor de 80. E aí, gente, eu deixo essa tarefinha para vocês. Será que tem um outro jeito de nós visualizarmos o 80 seguindo essa regrinha da letra A, né, de utilizar apenas 3 teclas? Será que tem algum meio, alguma forma? Deixa aí nos comentários para mim. Na letra B, ele quer algo parecido. Só que ele diz assim, ele quer fazer aparecer os 50, só que ele quer utilizar 3 teclas de algarismo e 2 de operações de forma alternada. Como assim? Você vai ter algo assim do tipo, ó, algarismo, aí você vai ter uma operação, um outro algarismo, operação e um outro algarismo. De novo, algarismo, uma operação, tanto faz, multiplicação, divisão, soma, algarismo, operação e algarismo. Você veja que aqui na letra A eu nem me atentei muito para a divisão, porque assim, ó, a divisão podia até cabrar um pouquinho mais de cabeça, né? Eu fui logo para a soma e para a multiplicação, porque quando eu somar ali eu vou obter um número par, então vai ser mais fácil de achar ali 80 que é par. Então, na letra B eu também vou me deter somente nessas três, somas, subtrações e multiplicações. E vou fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz na letra A, trazendo alguns possíveis resultados para o 80, para o 50 no caso agora, desculpa, e aí dentro disso tentar destrinchar. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos trazer alguns possíveis resultados para o 50 e disso daí nós conseguimos trazer a resposta para o nosso problema. Então vamos lá, como é que a gente pode escrever o 50? Lembrando, 3 algarismos, 2 operações de forma alternada. Então a gente pode ver assim o 50 de cara como mais fácil aqui, igual a outra, 5 vezes 50. Mas veja que o 5 para mim obter eu vou precisar de uma divisão, né? Por quê? Porque eu só tenho números pares. Pode ser que tenha alguma forma. Podemos visualizar como 45 mais 5 é uma forma, só que eu vou ter dois números ímpares aqui. Para obter cada um desses números ímpares com esses pares, eu vou precisar de algumas divisões, então acho que vai ser mais complicado. Vamos pensar nos pares por enquanto, então. Vamos pensar aqui, 30 mais 20, pode ser, pode ser. Mas eu acho que o melhor mesmo vai ser essa primeira aqui, para seguir a regra da letra B. Né? Porque esses outros aqui, já vendo assim mais ou menos de cabeça, né? Como o 30 não tem como símbolo aqui dentro, o 20 também não, acredito que eu vou precisar de um número maior de operações para chegar. Acho que essa primeira aqui vai ser útil para nós. Por quê? Ó? O 5, esse 5 eu posso obter ele como 10 dividido por 2. Veja que cada símbolozinho desse eu tenho dentro da minha calculadora já aqui pré-definida. Vezes, não é? No caso aqui, desculpa, eu botei 5 vezes 50, mas desculpa, gente, é 5 vezes 10, não é? 5 vezes 10. Então aqui, vezes
o 10, né? 5 vezes 10 vai dar 50. E todos esses símbolos eu tenho dentro da minha lista aqui, não é? E veja, ele está seguindo o que o problema quer. Algarismo, operação e algarismo. Porque ele quer 3 algarismos e 2 operações de forma alternada. Então, basta a gente escrever de acordo com como está na nossa calculadora. E seria como? O 10 é representado pelo 5. O dividido ele é normal. O 2 ele é representado pelo 1. E o 10 novamente pelo 5. Veja que no probleminha não fala nada que não pode repetir os algarismos. Posso repetir tranquilamente. Então aí eu vou ter para a letra B essa resposta. Novamente, deixo para vocês procurarem outras, né, fazendo essa investigação. Será que teria como a gente fazer nesse formato aqui da letra B com 30 mais 20? Será que teria como 45 mais 5? Eu acredito que 45 mais 5 não vai ter como. Será que vai ter como com 30 mais 20? E aí eu deixo para vocês, minha gente. Pensem um pouquinho, se vocês acharem, deixem aí nos comentários. Né? Vamos trazer essa boa discussão aí dentro dos comentários. Mas a minha resposta é exatamente essa, fazer isso daqui. Mas lembrando, minha gente, olha, vou frisar isso para que vocês não se confundam. Aqui, alguns podem fazer, olhar assim, Daniel, isso aqui vai dar 25. Por quê? Ó? 5 dividido para 1 vai dar 5, vezes 5, 25. Só que lembre, a calculadora não enxerga o 5 como 5, ela enxerga o 5 como um 10, o 1 como um 2 e o 5 novamente aqui como um 10. E aí se você fizer toda essa operação, 10 para 2 vai dar 5, 5 vezes 10 vai dar o 50, que é o que a gente quer. Tá bom? E na letra C, aí ele traz um diferencial. Tanto na letra A quanto na letra B, ele trazia números pares para a gente obter. E foi facinho, né? E olha como foi importante aquela discussão inicial para cá. Porque para mim chegar no 5, eu precisei utilizar a divisão. Eu acredito que se a gente não tivesse aquela discussão inicial, a gente não tinha como chegar nesse 5 aqui. A gente ia lutar ali para somar, multiplicar ou subtrair, e dificilmente a gente chegar ali no 5. A gente ia precisar exatamente dificilmente não, né? Nem ia chegar no 5. Então, foi importante, né, para chegar nesse 5 aqui, no caso aqui, esse 5 aqui, né, na verdade, utilizando a ideia lá do início da aula, tá bom? Esse 5 aqui que eu estou me referindo, não a esse aqui, gente. Por favor, não confundam, né? Que esse 5 aqui vem dessa divisão aqui. Então, para a letra C, ele quer a menor quantidade de teclas. Agora, ele não diz quantas teclas a gente pode utilizar. Que Josiane deve apertar, né? Para obter o número 23. E aí, novamente, ó, eu vou chegar como resultado final o 23. E para chegar nele, gente, possivelmente eu vou precisar de uma divisão, como a gente discutiu no início da aula. E aí acontece que, como ele quer a menor quantidade possível, vamos imaginar assim, como eu talvez vou precisar de uma divisão, vamos pensar da seguinte forma, ó, eu vou utilizar a divisão que eu acredito seja mais simples, que é exatamente o quê? 46 dividido por 2. Veja, quando eu faço a divisão, eu vou obter exatamente o 23. E aí, gente, utilizando isso daí, eu posso fazer da seguinte forma, lá na minha calculadora. O 4, minha gente, ele é representado pelo 2. O 6 pelo 3. E aí vem a divisão normal e dividido por 2, que está representado pelo 1. Ou seja, o 23 é representado dessa forma lá na calculadora. Na 23 dividido para 1. Aí, por incrível que pareça, por coincidência, 23 para 1 deu também o próprio 23, né? Mas foi só uma coincidência. E aí, gente, será que vai ser o menor número de teclas? Eu digo para vocês de cara que sim, esse vai ser o nosso menor número de teclas para fazer o 23. Ou seja, quantas teclas eu vou precisar? Veja que eu precisei apertar uma para chegar, no caso aqui, no 4, né? Quando eu aperto o 2, vai chegar no 4. Duas, que eu aperto no 3, chego no 6. 3, 4 teclas foram necessárias para eu conseguir obter como resultado final o 23, certo? E aí, gente, vocês vão perceber que realmente vai ser 4 teclas, né? E aí, como é que vocês podem fazer? Fazendo testes. Né? Você pode tentar fazer aqui algumas somas, você não vai conseguir, né? Se você fizer somas, você não vai conseguir, soma entre esses camaradas aqui, né? Você ia ter que necessariamente precisar de uma divisão. Então, você poderia tentar achar alguma soma que desse o 46, mas você já ia utilizar mais do que 4 teclas, né? Para chegar ainda no 46, para depois dividir por 2 para chegar no 23.
A divisão para essa letra C ela vai ser primordial, porque eu só vou conseguir chegar no número ímpar tendo apenas uma base ali de números pares através da divisão, que foi o que a gente discutiu lá no início da aula. Tá bom, minha gente? Então, se você gostou dessa aula, deixa o teu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para receber todas as novidades que surgirem aqui no canal. E não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. A gente se vê, minha gente, em uma próxima aula. Valeu!